Salve, salve pessoas! Mais uma aulinha aí sobre função, galera. E hoje a gente vai terminar um ciclo aí com a última informação que a gente precisa sobre o gráfico, tá? Que é zero da função. Hoje a gente vai ver o que é isso e como achar ele no nosso gráfico. Vem comigo. Galera, então aula 4 sobre zero da função. Vamos ver o que ele é e qual a importância. Mas antes vamos recapitular, tá? O que a gente viu até agora. Olha só. Nós temos essa função que é chamada de função afim, né? Que ela é sempre uma reta. E a função afim, ela sempre tem essa estrutura aqui, né? Ax mais b. Sendo A o número que acompanha o x e B o termo independente, né? Que é o número que não depende do x. Beleza. Nós também vimos que uma função, por exemplo, a que está ali do lado, f de x igual a 2x mais 3... O coeficiente A, esse camarada daqui, ele fala pra gente se essa reta vai estar crescente ou decrescente. Como ele é positivo, a reta está crescendo. E se ela fosse negativa, ela estaria decrescendo. A gente aprendeu também que esse camarada daqui, que é o B, né? Ele é responsável por nos dizer onde é que essa reta vai cruzar o eixo Y, né? Então observa aqui que ela passou exatamente no ponto 3, né? Então na altura 3 aí no Y, é onde passa no eixo Y. E aí vocês devem estar se perguntando, professor, tem como a gente saber esse ponto aqui que passa no X? Se a gente sabe qual ponto que passa no Y, tem como saber o ponto que passa no X? Essa galerinha é justamente a aula de hoje. A gente vai saber onde é que é esse ponto que passa no X. E para saber isso é zero da função. Vem comigo aqui, ó. Então, o que é o zero da função? É o ponto que intersecta o eixo x. O que é intersecta? Que passa, né? Que ele cruza aí com o eixo x. Ou a gente pode traduzir da seguinte forma. Qual é o valor de x para que meu y seja zero? Como assim? Vamos voltar aqui no gráfico e entender uma coisa, ó. Né? O meu b, né? O meu coeficiente b, ele é 3. E como é que é o nome desse ponto aqui? A coordenada desse ponto? No x ele é 0 e no y ele é 3. Certo? Ou seja, quando o valor do x é 0, ele está em cima da linha, né? Então ele está em cima da linha no y. Esse ponto daqui, pessoal, eu vou descobrir quanto que ele é no x, mas eu sei que no y ele é 0, né? Ou seja, ele não sobe nem desce, ele está parado em cima do eixo x. Então eu já sei que meu y vai dar quanto? 0. É por isso que o nome é zero da função. Então vem comigo aqui, ó. Ou seja, qual o valor de x tem que ser para que o y dê 0? Então a gente vai calcular aqui para que esse f de x dê 0. E aí a gente tem que descobrir qual é o valor de x, né? Então vamos fazer a continha aqui, ó. Vamos isolar o valor de x para descobrir o zero da função. Então o 4 passa positivo, certo? E esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Então 4 dividido por 2. Então o valor de x é essa divisão. Quanto que é x, pessoal? X é 2. Pronto, esse aqui é o meu zero da função, pessoal. Zero da função. Então esse gráfico aqui, o gráfico dessa função 2x menos 4, ele vai cruzar no eixo x quando ele tiver valor 2. Beleza? Professor, ainda não entendi, vou te explicar. A gente está acostumado a fazer isso aqui, né? A gente dá valor para x e vê quanto que dá o y. Então vamos supor que se eu botar o valor 2, olha só o que vai acontecer. Então no lugar do x eu boto 2, ó. Pronto. Então vamos ver quanto que dá. F de 2 é igual 2 vezes 2, 4. E 4 menos 4, pessoal? Isso dá 0. Então, viu como o zero da função é o 2? É o 2 que é o valor que o x assume para que a função dê 0. Beleza? Vamos fazer mais um teste aqui, ó.
Eu tenho a função 3x mais 9. Eu quero saber qual é o zero da função, beleza? Como é que eu faço isso? É só você pegar essa função e igualar a zero. Pronto. Agora eu vou isolar o meu x. Então, o 9 passa subtraindo. E o 3 passa o quê? Dividindo. Beleza? Então, meu x ele é igual a menos 3. Esse aqui, galera, é o zero da função. Pronto. Esse é o zero da função. Será que está certo mesmo? A gente, se quiser, a gente pode calcular para ver se está certo. Ó, 3 que multiplica menos 3 mais 9, né? F de menos 3 é igual. Aqui vai dar menos 9 mais 9. Quanto que é menos 9 mais 9? 0. Viu como deu certo? Ou seja, eu tenho a coordenada, né? Eu tenho a coordenada menos 3 e 0. Esse aqui é o zero da função. O professor ainda está meio confuso, não sei se eu entendi bem. Tranquilo, vamos fazer no gráfico, né? Que eu ilustrando vai ficar bem mais fácil de entender. Então, olha só, nessa questão 1 ele falou, vamos criar o gráfico, né? Da função x mais 2. Pontuando o coeficiente linear e o zero da função. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. A gente já sabe que o coeficiente b, ele é responsável para onde vai passar no x, né? Então, quem é o b dessa função, pessoal? O b é o termo independente, é o número que está sem x. Então, o meu b é 2. Então, lá no ponto 2, tá? É onde vai passar esse x, essa reta. Então, ó, estou escrevendo lá, ó, observa lá no gráfico, eu estou pontuando o 2, né? Então, a coordenada, ela é 0 no x e 2 no y, certo? Agora a gente vai fazer o zero da função, pessoal. Como é que eu calculo o zero da função mesmo? Eu pego a minha função e igualo a zero, né? Porque eu quero que minha função dê zero. Agora eu vou pegar o 2, vou isolar o x, né? Passo menos 2. Pronto, achei. O meu x ele tem que ser menos 2. Então, o ponto é menos 2 e 0 no y. Onde é que está esse ponto, pessoal? A gente aprendeu, né? A gente teve uma aula que a gente só treinou colocar ponto. Então, vamos olhar aqui. O x, lembrando que é sempre x e y, né? X e y, né? Sempre nessa ordem. Então, o x é menos 2. Opa, achei. E o y é 0, ou seja, ele vai subir nem descer. Então, ele está parado. Ó, tá parado aqui no x. Esse é o zero da função. O zero da função é o ponto que está parado em cima do eixo x. O coeficiente linear é o ponto que está parado no y. Então, vou escrever aqui para vocês, ó. Zero da função. Então, esse pontinho aí que está parado no x é o zero da função. E esse aqui, ó, é o coeficiente linear. Então, é isso que ele serve. Faltou só a gente fazer uma coisinha, né, pessoal? Passar a reta. Então, vamos lá, ó. Aí, agora sim a gente representou o nosso gráfico. E viu que deu certinho, né? O nosso A é positivo, então ele está crescendo. Beleza, galera? Ótimo, maravilha. Para ver se vocês entenderam mesmo, vamos fazer mais um exemplo, tá? Então, olha só. Do mesmo jeito que eu fiz o outro. Primeiro, vamos achar nosso B, né? Quem é o nosso B? O B é o número sem o x. Então, nosso B ali é o menos 6, né? Então, a coordenada dele é 0 no x e menos 6 no y. Então, onde é que ele tá? Tá lá embaixo, né, pessoal? Olha só. Menos 6 no y tá lá embaixo, ó. Botei aí de azul. Certo? Ótimo. Então, agora a gente vai calcular o zero da função, né? O zero da função, o que que a gente faz? A gente pega a nossa função, que nesse caso é 2x menos 6,
iguala a zero. Vamos isolar o valor de x. Então, o 6 passa para o outro lado positivo. E depois o 2 passa dividindo o 6. Ou seja, o nosso x vale 3. Então, ele é 3 no x e 0 no y. Onde é que está o 3 aí, galera? Bem aqui, né? Então, parado em cima do x, eu tenho o meu zero da função. Beleza? Então, achamos os dois pontos. E lembrando, para traçar uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Então, essa reta vai cruzar aqui, ó, vai subindo. Tá? Ela é crescente também, porque nosso coeficiente A é positivo. Pronto, pessoal, é só isso, viu? Bem tranquilo. Para você achar, então, o ponto que está parado no Y, é só olhar para o B. E para saber o ponto que está parado no X, é só você pegar a sua função e igualar a zero. Beleza? Então, treinem aí essas duas atividadezinhas, tá? O vídeo hoje foi bem curtinho, porque a gente só complementou o que faltava aí, né? De função afim, que só faltava o zero da função para vocês aprenderem. Então, treinem aí nessas questões que eu separei para vocês, beleza? Qualquer dúvida, vamos lá tirar no Meet. Com que não ficou alguma dúvida aí, uma coisa ou outra, a gente tira lá, beleza? Espero que eu tenha ajudado. Bom estudo a todos.